Doutor Laíra, eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta que a maioria das pessoas sente necessidade de saber como é que a gente faz para emagrecer e com saúde, né? Porque emagrecer fácil é muito fácil, mas com saúde que é o que a gente mais A precisa principal causa de obesidade são três coisas. Primeiro é você ter um hipotiroidismo, clínico ou subclínico. Então, se a pessoa tem a tireoide que não está funcionando apropriadamente, não adianta você fazer nada, você tem que tratar a tireoide. Tá? Isso é uma causa muito importante de obesidade. A segunda causa importante de obesidade é a resistência leptínica. E a terceira é a resistência insulínica. A resistência leptínica, ela começa 5, 10 anos antes da resistência insulínica. A resistência insulínica é a causa de diabetes, é a causa de obesidade, é a causa de síndrome de ovário policístico. E você não trata a resistência insulínica com remédio. É uma doença nutricional. Significa que você ingeriu muito carboidrato, ou está ingerindo muito carboidrato. Então, se você está ingerindo muito carboidrato, você libera muita insulina. Sim. E se você libera muita insulina, a insulina é um hormônio lipogênico. Tem pessoas que são beneficiadas, elas não aumentam muito a insulina. São pessoas magras, que inclusive nem conseguem engordar. Eu conheço pacientes que vêm com o contrário, eles querem engordar. Esses pacientes que querem engordar e não conseguem, se você medir a insulina deles em jejum, vai estar menos de 2. Então, é fácil você engordar qualquer pessoa, é só você dar insulina. Existe uma técnica para isso, mas você pega uma pessoa que está há 20 anos tentando engordar, você engorda ela sem problema. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é o oposto. É a pessoa que tem a insulina elevada. A insulina estimula uma enzima chamada lipase lipoproteica. A lipase lipoproteica puxa os ácidos graxos para dentro da célula, junta com o glicerol, faz o triglicérido, isso vira gordura e é acumulado. Existe uma outra enzima chamada lipase hormonossensível que faz o contrário. Então a lipase lipoproteica engorda, a lipase hormonossensível emagrece. A insulina estimula a enzima que engorda e inibe a insulina que emagrece. Então qualquer pessoa obesa, se ela tiver o cuidado de se submeter a uma dieta baixa em carboidratos, que o carboidrato também vicia, né? Sim, a gente vai falar sobre isso. Do mesmo jeito que o glúten vicia. Aliás, a maioria das pessoas hoje estão viciadas em açúcar e nem sabe. E açúcar vicia mais do que cocaína. Eles fizeram estudos com camundongos, onde eles põem uma água misturada com heroína ou cocaína e outra água misturada com açúcar e filmam os camundongos. Eles passam mais tempo no lugar onde tem água com açúcar do que onde tem cocaína com açúcar ou heroína com açúcar. Então, açúcar é mais viciante que a cocaína ou heroína. Olha só. E a pessoa nem se dá conta que ela é viciada em carboidrato. Quer dizer que a maioria das pessoas é viciada. Porque a vida inteira foi assim que elas fizeram, né? A maioria hoje, o café da manhã você tomou hoje, ó. Você comeu um pão, né? Foi assim? Sim. Ou um bolo, ou um biscoito. Quer dizer, isso aí é natural para a pessoa fazer isso, né? Porque ela aprendeu a fazer assim. Sim, é costume, né? É um costume que se torna um vício. Então elas se tornam viciadas em carboidrato. Se você corta o carboidrato, é natural que o seu pâncreas vai produzir menos insulina. Se o pâncreas vai produzir menos insulina, você vai ter diminuição na resistência insulínica. Você vai diminuir a estimulação da lipase lipoproteica e a inibição da lipase hormonossensível. E com isso, é óbvio que você vai emagrecer. Olha que bacana. Entendeu? Então não é remédio que vai resolver isso. Aí o sujeito toma um anorexígeno para poder perder o apetite, mas aquilo é temporário, aquilo não resolve nada. Você não está aqui para correr corrida de 100 metros. Você está aqui para correr maratona. Então a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então não adianta eu fazer nada a curto prazo correndo, entendeu? Tem que ter um estilo de vida a longo prazo. Não adianta você fazer ginástica uma vez ou outra. Você tem que fazer ginástica pelo menos 3, 4 vezes por semana. E não precisa ir na academia, não. Você pode fazer em volta da sua mesa de jantar. Porque a pessoa fica nessa história, eu vou para a academia, aí eu tenho que trocar de roupa, aí eu tenho que dirigir, aí eu tenho que estacionar, amanhã eu faço. Agora, se você se propõe a andar dentro de casa, em volta da sua mesa de jantar, que não tem problema nenhum, você aí você pode fazer de pijama, do jeito que você está, e não precisa sair, não precisa ir em lugar nenhum,
né? Tá deixando de ser Não sedentário. precisa enfrentar o trânsito de São Paulo, nada disso. Né? Olha que dica A boa. Organização Mundial de Saúde determinou, há uns tempos atrás, que para você deixar de ser sedentário, você tem que dar 10 mil passos por dia. Então existe um aparelho chamado pedômetro, que você compra ali na loja de esporte, custa R$35. Você acorda de manhã, você coloca o pedômetro na cintura. Cada vez que você dá um passo, o pedômetro conta, automático, você não precisa se preocupar com isso. Quando chega à noite, na hora de você dormir, você tira o pedômetro, você olha. Se você não deu 10 mil passos naquele dia, você é um sedentário naquele dia. Quanto mais sedentário você é, menos você vai viver. Sim. É muito simples. Tá? Porque o exercício é a melhor coisa que tem para baixar a resistência insulínica. Então, a atividade física melhora a sensibilidade insulínica. Então, se você quiser diminuir a sua insulina, é muito simples. É você ter uma atividade física rotineira, diária. Isso a gente não pode escapar, entendeu? Antigamente você não precisava fazer ginástica porque você ia andar, hoje você não vai em lugar nenhum a pé. Quer dizer, mudou o estilo de vida. Então, por isso que você tem que lembrar desse detalhe. Mas você pode fazer isso em casa mesmo. Olha que dica boa também. E doutor Laí, o senhor começou falando sobre hipotireoidismo subclínico. Sim. O senhor pode explicar para a gente? Posso, porque a tireoide é avaliada, de um modo geral, erradamente, na minha opinião, medindo o TSH. Primeiro que o TSH não é um hormônio tiroidiano. O TSH é um hormônio da adenohipófise, tá? Para começar. E você pode ter um hipotiroidismo e o TSH está normal. Entendeu? Porque você pode vou explicar isso melhor. Você pode ter um hipotiroidismo do pescoço para baixo, mas o seu cérebro ainda não tem hipotiroidismo. Se o seu cérebro ainda não tem, porque o hormônio tiroidiano é tão importante que o cérebro tem o seu próprio sistema de produzir o T4 virar T3. Para o cérebro mesmo. Para o cérebro mesmo. Então eu posso ter o resto do corpo comprometido e ainda não ter o cérebro comprometido. Se eu tenho o resto do corpo comprometido e eu não tenho o cérebro ainda comprometido, eu não tenho alteração no TSH. Traduzindo diretamente para ficar mais simples. Quando o seu TSH está normal, não significa nada. Você pode ter ou não hipotiroidismo. Quando o seu TSH está aumentado, é garantido que você tem hipotiroidismo. Então você vai encontrar muita gente que tem o TSH normal e que tem o que nós chamamos, porque o TSH está normal, é chamado na literatura, não sou eu que inventei isso não, é chamado de hipotiroidismo subclínico. Aí essas pessoas, quando você introduz apropriadamente os hormônios da tireoide, a melhora é absurda, né? Olha substancial. Que bacana. Então, gente, as dicas valiosas do Dr. Laí para emagrecimento. Então a gente pode resumir em diminuir carboidratos, em exercícios físicos E cuidar da sua tireoide. e cuidar da tireoide.